Olá galera, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui na LAC Concursos. Eu sou o professor João Kleber e serei o professor de vocês da disciplina de Informática Básica. Bom, hoje iremos falar sobre o conceito de gerenciamento de informações. Gerenciamento de informações, galera, não é uma coisa que cai em concurso público não. E simplesmente despenca, é muito cobrado em todas as bancas, tá? Então vamos prestar atenção porque essa aula é muito importante para que você consiga ter êxito, né, na sua prova e consequentemente possa conseguir a tão almejada sua vaga, beleza? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que ter noção é o seguinte: nós temos, né, três formas de gerenciar. Na verdade, a gente tem três tipos de gerenciamento. Nós somos familiarizados a identificar o seguinte: que a gente tem que gerenciar arquivos, que nós temos que gerenciar pastas e nós temos que gerenciar programas, tá? E aí o que acontece? Eu coloquei um macete bem tranquilo para vocês, para que vocês possam compreender. Quando a gente gerencia arquivos e pastas, quem que gerencia isso é o Windows Explorer, que foi o que a gente viu na aula passada, né? E aí o que acontece? Quem gerencia programas é o painel de controle. Então esse aqui é um esquema básico que nós conseguimos gerenciar através do sistema operacional Windows 7 três coisas. Quais são essas coisas? Arquivos, pastas e programas. Os arquivos e pastas, quem gerencia é o Windows Explorer. Os programas, quem gerencia é o painel de controle. Uma coisa também interessante, é chato, eu sei que é chato, né? Muitas pessoas criticam, mas quando a gente fala de informática, algumas terminologias, né, tem sinônimos, né, ou nomenclaturas que fazem referência à mesma coisa. E a pasta, gente, tem um outro nome também. Algumas bancas, principalmente as bancas estilo FCC, estilo CESP, FGB, ele quer procurar se você realmente entende o que é o conceito de diretórios, né? O que é diretórios? Diretórios são pastas, né? Se você entende o conceito de pastas também ou vice-versa. Então, se ele estiver falando de pasta ou se ele estiver falando de diretório, é a mesma coisa. Então, a gente tem que ficar atento com esses detalhes. Algumas bancas utilizam uma nomenclatura e as outras bancas utilizam outra nomenclatura. Mas as duas terminologias fazem referência à mesma coisa. Beleza? Entendemos então? Então, vamos adiante, tá? Bom, vimos também que quem gerencia as pastas e os arquivos é o Windows Explorer. Entendemos o conceito, né? Que é o que? Para gerenciar arquivos ou pastas. Arquivos é um conjunto de algum dado, de algum aplicativo, né? E as pastas é como se fosse uma biblioteca, onde você permite gerenciar vários arquivos. Vimos que essas pastas podem ser chamadas de diretórios, né? E que existe uma pessoa por trás que gerencia, que é o Windows Explorer. Mas não adianta eu entender só o conceito, eu preciso entender também como que eu consigo nesse gerenciador. E como que você consegue encontrar esse gerenciador? De duas maneiras, tá? Qual que é a primeira maneira que a gente consegue gerenciar, galera? Nós conseguimos abrir o Windows Explorer através das teclas de atalho. Qual é a tecla? É o botão WinKey, né, que é a bandeirinha do Windows, mais a letra E, né? Então, Windows Explorer, né? E aqui eu coloquei para vocês a imagem do teclado para facilitar a vida de vocês, né? Normalmente a bandeirinha do Windows fica do lado esquerdo inferior, né? Mais a tecla E. E aí também, né, nós podemos utilizar a opção do mouse, né? Até porque o sistema operacional Windows 7 ele é um sistema que utiliza interface gráfica, né? Então, como que a gente consegue utilizar o Windows Explorer através de interface gráfica? Você vai selecionar o menu iniciar e aí você vai aqui na opção computador, né? Então, quando você clica na tela do computador, vai aparecer para você simplesmente o gerenciador, né, de arquivos e pastas do Windows, também conhecido como Windows Explorer, né? Quando você clicar, vai aparecer essa telinha aqui. E aí vamos entender coisas que cobram no concurso público, tá? Bom, que o Windows Explorer ele é um gerenciador de pastas e arquivos do Windows, isso é tranquilo, né? Ele já não está cobrando mais isso. Mas ele pergunta para você o seguinte: quais são as informações que o Windows Explorer pode trazer para mim? E aí você tem que estar preparado para isso, né? Ah, professor, então vamos entender o que ele cobra para a gente. Bom, na parte superior, né, da tela do Windows Explorer, vimos que
qualquer janela de tarefa do Windows é um formato de um retângulo, né? Então na parte superior você sempre vai encontrar os menus, né? O que são os menus? São as opções que você pode fazer com aquela tela, né? E aí do lado esquerdo, né, você vai encontrar o que aqui? Você vai encontrar as bibliotecas e consequentemente as pastas, né? O que seria a biblioteca? Essa partinha aqui, ó, né? Biblioteca é como se fosse um conjunto maior de pastas, né? Vamos pegar o conceito de uma biblioteca em si do mundo físico. Uma biblioteca pode conter vários tipos de livros e cada livro, né, pertence a essa biblioteca. Utilizando essa mesma analogia, é como se fosse assim, gente. Cada pasta é um livro e esse livro pertence a uma biblioteca. Beleza? E aí o que acontece? O Windows ele tem uma biblioteca padrão, né? Que é o que a gente está vendo aqui. Nessa biblioteca padrão, nós temos algumas pastas que sempre vai existir independente do sistema, que seja o Windows Start, Ultimate, enfim. Todos os sistemas do Windows 7 vai ter a mesma biblioteca, que seria a pasta documentos, a pasta imagem, músicas, vídeos e downloads. Tá? Essas são pastas que são padrão, o próprio nome já fala, né? Já vem pré-definido, certo? Uma coisa que eles estão cobrando em concurso público agora que é interessante, né? Por exemplo, o Windows já vem com biblioteca? Vem, mas o usuário pode criar um tipo de biblioteca? Pode, tá? Pode, então fiquem atentos a esse quesito aí. O Windows ele vem com padrão, né, de biblioteca, mas o usuário em si ele pode alterar ou criar um novo tipo de biblioteca, beleza? Outra coisa interessante, que informações a mais eu consigo visualizar, né, no Windows Explorer? Essa parte aqui é interessante também. Tá? Por quê? Porque hoje a gente vive a era da informação, a gente vive conectado, né? Então a gente sempre está conectado a outros tipos de dispositivos, outros tipos de computadores, né? Na própria casa nossa, se você tiver um computador e você tiver uma Smart TV, você tem dois dispositivos que podem trocar informações, né? Então o que acontece? No Windows Explorer permite gerenciar isso. Se você tiver, por exemplo, vários computadores na sua casa, aqui no Windows Explorer você vai entrar na rede e vai conseguir visualizar quais são os computadores. Então é permitido também mostrar, né, quais os computadores. E aí eu coloquei um enfoque aqui porque hoje a gente não tem só computador, a gente não tem só o notebook, a gente pode ter tablet, a gente pode ter uma Smart TV, a gente pode também ter um smartphone. Então todo e qualquer dispositivo que conecta a uma rede vai estar sendo visualizado aqui através do Windows Explorer. Beleza? Então entendemos o conceito, né? Entendemos a questão para que serve e quais informações que são visualizadas. E agora a gente vai começar realmente o gerenciamento de informações, tá? Bom, entrando na parte de gerenciamento de informações, uma coisa que eles estão cobrando e muito recentemente nas provas de concurso público, que é o seguinte: todo sistema operacional, galera, ele tem um tipo de sistema de arquivo, né? Se o Windows Explorer gerencia arquivos e pastas, a gente tem que ter um tipo de sistema. Então, por exemplo, se você utiliza o sistema Linux, é um tipo de arquivo. Se você utiliza o sistema Windows, é um tipo de arquivo, né? Então, qual que é o sistema de arquivos que o Windows utiliza? É o NTFS. É isso que você precisa saber para sua prova. Então o Windows, ele possui um tipo de arquivo independente. Esse tipo de arquivo é diferente, por exemplo, do sistema Linux, é diferente do sistema da Macintosh, né? E qual seria o arquivo, o tipo de sistema de arquivo em si que o Windows trabalha? O NTFS. Beleza? É isso que você precisa saber para a sua prova, tá? Então vamos entender como que eles cobram isso na prova da gente. Beleza? E aí ele pergunta o seguinte: a questão aconteceu no ano de 2015 para o cargo de técnico, né? Foi cobrado pelo TRE de Goiânia, né? A banca realizadora foi o CESP, e ele cobra o seguinte: julgue o item que se segue relativo à organização e gerenciamento de informações, arquivos, pastas e programas. No Windows 7, todos os arquivos de usuários que não requeiram segurança devem estar associados a uma biblioteca padrão, que seria documentos, músicas, imagens e vídeos. Até então, essa questão está correta. Por quê? Biblioteca padrão do Windows já vem. Claro que você pode criar outra, né? Só que ele fala o seguinte: haja vista que não é possível criar novas bibliotecas para as outras coleções. Gente, já falamos que o quê?
Existe uma biblioteca padrão, mas o usuário, se ele quiser criar um outro tipo de biblioteca, ele pode? Pode. Se ele quiser alterar as pastas da biblioteca, ele pode? Pode. Então essa resposta, até a primeira oração, ela está correta. Então se a gente não vê esse não aqui, né, você já vai errar a sua questão no concurso público. Então temos que ficar atento à interpretação de texto. E se você entender o conceito tranquilamente do que seria o Windows Explorer, você vai entender que a resposta é falsa, tá? Então temos que estar atentos porque eles estão cada vez mais criteriosos, né? E aí, como eu falei para vocês que o Windows Explorer ele não cai em concurso público, ele despenca, nós vamos ter várias respostas, nós vamos ter várias questões, né? Para que a gente possa entender e compreender melhor, né? Como que é cobrado no concurso público. E aí, essa pergunta agora foi para o cargo de engenheiro, né? Quem realizou foi a VUNESP no ano de 2015, para a prefeitura de Poá, né? Ele cobra o seguinte: no Microsoft Windows 7, em sua configuração padrão, pode-se utilizar aplicativo acessório padrão que, entre outras coisas, permite verificar o espaço e disco ocupado por vários arquivos e pastas. Assinale a alternativa que apresenta o nome deste aplicativo, né? Então vamos lá. Existe uma ferramenta chamada gerenciamento de uso de espaço? Não existe. Aí vocês vão falar, professor João Cláudio, por que você pulou A? Porque a gente entende o conceito e sabe que quem gerencia pastas e arquivos é o Windows Explorer, né? Então vamos por eliminação. Não existe essa opção, né? Sabemos que essa é a correta, mas vamos entender as outras. Monitor, primeiramente, que não é um sistema, então você já pode eliminar. Media Center também não existe. E calculadora, o próprio nome já faz, já condiz, né? Fala para realizar cálculos. Então, qual seria a resposta correta? O Windows Explorer. Ah, professor, mas essa questão foi fácil? Foi, mas porque você entendeu o conceito de Windows Explorer. Porque a pessoa que não estuda, ela vai no chute. E qual que seria o chute que ele ia colocar? Gerenciador de uso de espaço. Por que ele ia colocar isso? Permite verificar o espaço. Então, como você entende o conceito, como você está se dedicando, você vai ter êxito em responder essa questão. Beleza? E aí, vamos para mais uma outra questão, né? Bom, galera, continuando aí mais uma questão. Essa questão agora aconteceu na Universidade Federal de Santa Maria, né, no ano de 2015, para o cargo de assistente. E aí, essa é uma questão que eu gosto de trazer para vocês, porque é uma questão que exige um conhecimento, né, bem detalhadamente do conteúdo em si, né? Ele vai ser bem criterioso, porque vai ser uma questão associativa, né? E não é simplesmente uma lacuna, são várias lacunas. Então vamos compreender o que ele está pedindo para a gente aí. Ele fala o seguinte: a maioria dos dispositivos de armazenamento podem armazenar um grande número de arquivos, né? Imagine como seria difícil localizar um arquivo entre milhares de arquivos em um disco rígido. Ou uma lacuna é outra lacuna que permite que os arquivos sejam manipulados em outra lacuna, um diretório. Ponto. Um diretório é uma área identificada de armazenamento, né, que pode, outra lacuna, e outra lacuna, também é possível referenciar seus diretórios como outra lacuna. Assinale a alternativa que completa corretamente na sequência as lacunas, né? A primeira coisa que a gente consegue entender para facilitar a vida de vocês que é o seguinte: nós vimos, né, que uma pasta também é possível referenciar-se como diretórios. Então, você vai colocar aqui de pastas, né? Essa aqui, automaticamente, você já vai eliminar uma questão que é, se eu não me engano, aí, né? Porque aqui fala que é arquivos. E aí, a gente vai na primeira estrofe. Ele fala o seguinte: ou uma lacuna, né? Parará, periri, diz que é o seguinte: é um... E aí, que permite que os arquivos sejam manipulados em, né, outra lacuna. E aí o que acontece? Quem gerencia os arquivos, né, é o que? É o Windows Explorer. Então vamos lá, o Windows Explorer, não coloquei o Windows porque não caberia, né, um gerenciador. Né? É um gerenciador. O Windows Explorer é um gerenciador de arquivos
que permite que os arquivos sejam manipulados em... E aí o que acontece? A gente viu o conceito de coleção. Nós vimos que a gente tem uma hierarquia a ser seguida, né? Então, vamos entender por eliminação, né? Vimos que na última tem que ser pastas, então eliminamos todas. Vimos que a primeira opção tem que ser o Windows Explorer. Então a gente já retira o sistema operacional, que seria a E, né? Nós retiramos também a opção C, que seria diretório. Diretório é uma pasta, mas não gerencia nada, né? E aí ficou o quê? A opção A, né? A opção B, né? E a opção D. Vamos entender o seguinte, ele fala o seguinte, o Explorer é um diretório? Ele não é um diretório, ele simplesmente é um gerenciador de diretórios. Então você já pode eliminar a D também. Então sobrou somente o que? B, né? E a A também já podemos eliminar, né? Nem tinha visualizado que não é o Windows Explorer. Aqui está falando que é o conceito de Windows, né? Então já encontramos aí somente com 3 resoluções, né? E ainda faltam mais 3 para ser resolvido. Com 50% de análise, a gente já conseguiu eliminar todas as alternativas. Porque a gente sabe que o Windows Explorer é um gerenciador de arquivos, né? E aí ele cria uma estrutura, né? Olá, meus amigos, com licença, estou interrompendo a sua aula, mas é para dar um recadinho muito importante para você. Ah, professor, aonde que está, professor, o PDF dessa videoaula? Gente, atenção, o PDF dessa videoaula, ela se encontra lá no nosso site, né? Lá com o curso, tem um link aqui embaixo da aula, né? Só que é o seguinte, né? Esse PDF, a gente pede aí uma pequena contribuição por parte aí do nosso seguidor, do nosso aluno, de R$ 29,90. Por quê? Porque a gente tem cursos aqui na sala de concurso, né? Então, todos os PDFs, PM Bahia, de todas essas videoaulas que a gente está disponibilizando, mais o Personal Coach, que é a nossa ferramenta pedagógica, meta todo dia, você tem meta, você sabe que você vai estudar, a gente vai ranquear você, a gente vai monitorar o seu desempenho no site por apenas R$ 29,90. Bacana? Então, clica aqui embaixo. E aproveitando, nós temos também o nosso super aulão de véspera aqui da Lá Concurso, que custa apenas R$ 49,90. Bacana? Fui, boa aula, tchau! Seriam as coleções. E nessas estruturas, né, nós temos os arquivos e outros diretórios que também, né, podem ser chamados de pastas. Então a gente percebe que essa é uma questão complicada, é uma questão que vai exigir um alto grau de conhecimento de vocês? Vai, né? Eu sei que é difícil, mas como que a gente tem que tentar resolver uma questão desse tipo de grau de conhecimento? Através da eliminação. Então você utiliza as coisas que ficaram bem gravadas na memória de vocês, tais como o Windows Explorer é um gerenciador de arquivos, o Windows Explorer gerencia tanto pastas como os arquivos, ele também pode, os diretórios, né? Pode ser chamados de pastas, né? E ele tem uma coleção, que é uma hierarquia que vai mostrar certinho como é que funcionam as pastas. Então, a partir desse conhecimento que vocês adquiriram, você consegue resolver uma questão desse porte, né? Eu sei que é difícil, mas a gente tem que estar preparado para todo e qualquer tipo de questão que venha cair no concurso público. Então, qual que é o macete que a gente tem que utilizar quando nós utilizamos associações com lacuna? Eliminação. Porque eu não sou obrigado a saber tudo de uma questão em si, mas eu tenho que saber de 50% em diante, que foi o que a gente fez, né? A gente foi eliminando e, consequentemente, a alternativa apareceu. Beleza? Entendemos, né? O conceito aí de utilizar o conhecimento por eliminação, né? E aí a resposta B foi a resposta que nós encontramos. E aí tem uma outra questão, que seria uma questão de nível médio para básico, né? Que foi a CESP que realizou, foi para o Tribunal Regional Eleitoral, né, de Pernambuco, e ele pergunta o seguinte: em sua instalação padrão, o sistema operacional Windows 7 suporta o sistema de arquivos? E aí, essa aqui não tem chute. É essa que vai fazer você passar. Porque se o cara não conhecer o sistema de arquivos do Windows, ele não sabe. Este 4 e este 3 é o quê? Do Linux, né? Então, mesmo que você não tenha conhecimento nenhum, você sabe que o conceito de
sistemas do Windows é NTFS. E aqui foi uma forma de confundir a cabecinha de vocês. Entendemos o conceito que seria NTFS, consequentemente, a resposta correta seria o quê? C. Então vimos algumas alternativas que exigem conhecimento de vocês. E essa questão, por exemplo, aqui da CESP, exige básico intermediário, mas só vai conseguir acertar a questão quem realmente entendeu o conceito de sistema de arquivos. Então não adianta por sorte, porque aqui você não vai conseguir nem utilizar a técnica de eliminação. Então a gente viu uma que a gente pode utilizar a técnica de eliminação e essa a gente não pode. A gente tem que entender o conceito realmente. Beleza? Bom, então vamos adiante com o conteúdo e aí a gente vai mostrar algumas coisas. Nós vimos, né, que aqui essa tela aqui é do Windows Explorer, que permite mostrar as bibliotecas padrão, permite mostrar as unidades de disco, permite mostrar as informações do computador, né? Só que tem uma coisa interessante, né, que a gente tem que colocar. O Windows ele é um sistema inteligente, né? Então o que acontece? Ele sabe que existem muitos usuários leigos. O que é um usuário leigo, galera? É um usuário que não tem conhecimento técnico, né? Então o que acontece? Existem várias opções, né? Várias opções ou pastas, né? Que a gente fala que pode ser uma pasta de uso normal ou pasta de sistema, que ela fica oculta. Por que ela fica oculta? Para que o usuário não vai lá, não exclua acidentalmente ou exclua de propósito e venha corromper o sistema operacional, né? E aí existe uma forma, né, da gente mostrar, né, por exemplo, as opções avançadas do Windows Explorer e também mostrar, né, as opções de pastas e arquivos. A primeira opção que a gente vai ver, né, é como mostrar as opções avançadas do Windows Explorer. Bom, isso aqui é a tela padrão do Windows Explorer, né? Só que existe um macete. Se você clicou no Windows Explorer e apertou a tecla Alt, né? Na hora que você apertar a tecla Alt, o que vai acontecer? Ó? Vai aparecer aqui para vocês um menu avançado. Então esse menu só aparece para a gente se a gente entrar no Windows Explorer e apertar essa tecla Alt. Senão, não vai aparecer. Então poucas pessoas desconhecem que existem mais opções no Windows Explorer, né? Por falta de conhecimento mesmo. E a gente tem que ficar preparado porque eles estão cobrando isso também em concurso, né? Então existe a opção, né, de você conseguir entrar de forma avançada no Windows Explorer, de você conseguir visualizar pastas e arquivos e outras opções, beleza? Então como que eu consigo visualizar isso? Através da tecla Alt, né? Entrei na tela do Windows Explorer, apertei a tecla Alt, consequentemente, né, depois vai mostrar para mim as opções avançadas, beleza? Bom, falei que não é só menu que permite ser visualizado, mas também como pastas, né? Pastas e arquivos. Vimos que apareceu um menu avançado, né? E agora a gente vai ver como que eu verifico as opções de pastas e arquivos ocultos. Primeiro, não é recomendado que você deixe marcada essa opção que nós vamos aprender. Por quê? Porque o sistema operacional Windows ele é inteligente, então ele sabe que o quê? Acidentalmente alguém pode excluir um arquivo do sistema operacional ou pode excluir uma pasta do sistema operacional e consequentemente você pode o quê? Corromper o seu sistema e aí você vai não conseguir mais utilizá-lo, né? Então ele deixa como padrão não exibir, né? Ele deixa não mostrar, mas eu vou mostrar para vocês como que a gente consegue, por exemplo, mostrar todas as pastas e todos os arquivos do Windows. Como que seria? Existem duas formas, né? Ou você vai via painel de controle, que é muito mais complicado, né? Ou você vai via, né, o Windows Explorer. O painel de controle você vai ter que, como a gente vai alterar uma forma de exibição de pasta, tudo que for para alterar a aparência, né, e melhorar o visual, você consegue encontrar na categoria de aparência e personalização. Lá vai ter uma opção de pasta e aí vai aparecer para você isso que a gente está vendo que é o modo de exibição. Só que, se você for pelo Windows Explorer, né, você vai ter apenas 3 cliques e você vai conseguir visualizar. Olha quantos cliques você vai conseguir visualizar se você for pelo painel de controle. Você vai ter que ir em painel de controle, exibir por categoria, que já vem padrão, né? Aparência e personalização, opções de pastas, modos de exibição, assinalar, né, que seria mostrar arquivos e pastas de unidades ocultas, né?
E aí vamos entender de uma forma mais rápida. Você abriu o Windows Explorer, né? E aí, lembrando que se você tem que apertar a tecla Alt, né, para que possa aparecer essa opção de menu avançado. Clicou a tecla Alt, vai aparecer a opção Ferramentas. Você vai selecionar a opção Opções Pastas e aí você vai selecionar Modo de exibição. Então, habilitei a opção avançada, fui em Ferramentas, Opções de Pasta, Modo de exibição. E lá, né, vai mostrar para vocês duas opções. Ou você pode mostrar ou você não pode mostrar. O padrão do Windows é não mostrar. Por quê? Porque ele é um sistema inteligente e ele tenta perceber que não há necessidade do usuário ver alguns tipos de pastas e arquivos, né? Então, através disso você consegue visualizar pastas e arquivos, né, ocultos, tá? E até mesmo unidades, né, de disco rígido. Então, vamos verificar, né, que eu sei que é algo um pouquinho técnico aqui para vocês, mas eles estão cobrando, né? Então, vamos ver como é que eles cobram isso em concurso público. Bom, essa questão caiu para o TRE do Maranhão, para o cargo de analista, né? E aí ele vai cobrar o seguinte: João fez um download, né? Ó, o meu xará aí fazendo questão, né? João fez um download de um programa pela internet e, sem preocupar-se com vírus, né, worms e pragas virtuais, né, instalou em seu computador. Verificou que seu computador estava ficando lento junto com outros sintomas, né? Acontece que o vírus alojou-se em uma pasta oculta do sistema. Qual o procedimento correto para encontrar essa pasta? Então ele contou uma historinha aqui, né? Falou que João pegou vírus e esse vírus foi instalado na pasta oculta. E a gente sabe que se não tiver para visualizar a visualização de arquivos e pasta oculta, o usuário em si não consegue enxergar. Então o que João quer fazer? Ele quer deixar a pasta visível para que ele consiga excluir o seu arquivo. Então aqui ele contou uma historinha, tentou ludibriar o concurseiro em si, né? Mas o foco dele é falar o seguinte: como que eu visualizo uma pasta oculta? E aí vamos entender como que a gente pode visualizar através das alternativas. A primeira alternativa, vamos entender aqui, ele fala o seguinte: no prompt comando da MS-DOS, localizar o diretório e digitar o comando exibir folders. Nada a ver, né? Nós vimos que nós temos duas outras modalidades, duas outras formas de se visualizar. No espaço para fazer pesquisa, digite config. Gente, config não tem nada a ver, é configuração. Ao abrir uma janela, selecione a aba de ferramentas, assinale a opção visualizar pastas ocultas. Nada a ver também. Então, podemos eliminar essa opção. Digite a tecla do atalho Ctrl Shift F. Nada a ver também. E ao aparecer uma janela, selecione a aba mostrar e ocultar. Na opção D, abrir o painel de controle, né? Exibir por categoria, aparência e personalização. Opa, já começou a ficar bom, porque a gente sabe que tudo que for para mostrar a parte de visualização, né? Tudo que for a parte de otimização, a gente encontra na personalização. E a gente sabe também que para exibir uma pasta, né, fica na parte de visualização. E ele fala o seguinte: opções de pasta. Opa, tá ficando interessante. Modo de exibição e assinalar, mostrar arquivos, pastas e unidades ocultas. Então, aqui tá vendo que ele cobrou as duas formas de como que chega? Então, eles estão cobrando não só o conceito em si do Windows Explorer, né? Não só em si também as funcionalidades do Windows Explorer, mas como ele está cobrando assim, como que você chega em determinada função, né? Então, a gente conseguiu responder graças, né? Que aqui seria por eliminação, mas também exigiria o seu conhecimento pela disciplina em si, pelo conteúdo. Beleza? Então foi uma questão que não foi tão difícil, mas também não foi fácil, porque você tem que ter noção, né, que o painel de controle faz configurações e você sabe que na hora que a gente altera a otimização de visualização, fica dentro da categoria aparência e personalização. Então você uniu, né, o conhecimento do conteúdo com probabilidade e erro, né, por eliminação. Beleza? Então a resposta aí seria, a correta seria aí. E aí a gente vai começar agora com a manipulação, né, de arquivos. Bom, como que a gente consegue criar uma pasta no sistema Windows 7? Né? Existem três formas. Quais são essas formas? Você vai abrir o Windows Explorer, né? Na hora que você vê o menu,
lembrando que aqui a gente nem precisa abrir, né, a opção avançada através da tecla Alt, vai aparecer um botãozinho Nova Pasta. Então o jeito mais fácil de você criar uma pasta é através de ir no menu, né, no menu básico e apertar Nova Pasta. Existem outra forma também, né? Qual que seria a outra forma? E aqui você vai ter que utilizar o menu avançado, né? Como que eu abro o menu avançado? Eu tenho que clicar em Alt para abrir essas opções, né? E aí você vai na opção Novo e depois você vai na opção Pasta, tá? Outra coisa interessante, né? Da mesma forma que você pode criar uma pasta, né? Aqui nessa opção você pode criar um arquivo, né? Posso criar um arquivo de texto, um arquivo de planilha eletrônica, um arquivo de PowerPoint, uma pasta compactada, enfim. Você pode criar não só pasta, mas como arquivo quando você seleciona essa segunda opção, beleza? E a terceira e a última opção, né? Você vai clicar com o botão direito do mouse, né, numa área aberta, na área de trabalho em si, né, e aí você vai selecionar a opção Novo, né, e aí você vai selecionar a opção Pasta. Essas duas opções permitem que você abra tanto uma pasta nova, quanto também um arquivo novo. Já essa única opção, essa opção mais rápida, que você vai utilizar a interação com o mouse, né, o usuário vai utilizar a interação com o mouse somente, né, você permite abrir só uma pasta, beleza? E aí, o que é importante para você entender que cai em concurso público na questão de criação de pastas? Na verdade, não seria nem a criação em si, mas na nomeação, tá? Como assim na nomeação? É o nome que você vai inserir para o seu arquivo, é o nome que você vai inserir para a sua pasta, né? E aí tem alguns caracteres que você vai ter que entender, que são esses caracteres especiais, interrogação, barra invertida, barra normal, né? O sinalzinho de asterisco da multiplicação, o sinal de maior, menor, aspa dupla, né? E a barra, que não é permitido você criar um arquivo, por exemplo, colocar João e o ponto de interrogação. Esses caracteres não permitem que você crie nenhuma pasta e nenhum arquivo, tá? Mas o que acontece? Ele manda a mensagem? Manda. Olha a mensagem que ele apresenta pra gente. Ele fala o seguinte: os nomes de arquivo não podem conter nenhum dos seguintes caracteres, tá? Então, fora isso aqui, eu posso ter todos os caracteres? Pode. Você pode criar uma pasta, por exemplo, com o nome composto, João espaço Kleber, né? Você pode criar uma pasta com o nome João, colocar um acento do tipo tio, ou você pode colocar um acento circunflexo. Só que, vendo tecnicamente, isso não é aconselhável, mas eu posso sim, né? Então, o único que não pode seriam esses caracteres aí, beleza? Tranquilo? E aí a gente vai passar aqui. Entendemos como que cria uma pasta, né? Se existem 3 opções. Vimos que a gente não pode colocar o nome que a gente quer, né? Existem alguns caracteres que não são permitidos. E aí a gente vai entender o conceito de subpasta, que é algo bem tranquilo, porque se pasta é um conjunto maior, sub é um conjunto menor. Então, subpasta, na verdade, é uma parte de uma pasta, né? E aí aqui tem um exemplo, ó. Por exemplo, existem 2 formas de você entender que aqui é uma subpasta. Por quê? Se você seguir a setinha aqui, tá vendo? A pasta informática pertence a LAC concursos, né? E a LAC pertence a documentos. A informática ela não pertence, por exemplo, ao CRF, né? Que seria uma outra pasta. Por quê? Porque está aqui na mesma linha, tá? E aí a gente pode entender também, através da barra de endereço, né? O que seria essa barra de endereço? Seria mostrar quais são as pastas. Por exemplo, nós estamos na biblioteca padrão do Windows, né? E aí nós temos a pasta documentos, depois nós temos uma outra pasta, que essa aqui é uma subpasta, uma subpasta, uma subpasta. Então uma pasta em si pode ter infinitas pastas, e a pasta principal é chamada de pasta e as posteriores é chamada de subpasta. Beleza? Então esse é o conceito. Aqui tem uma forma de representar e aqui também tem uma forma de representar. Beleza? Então, qual que é o conceito que eu preciso entender para passar no concurso? Subpasta é uma pasta dentro de outra. Simples, rápido e prático. Beleza? Bom, entendemos sobre subpasta e agora a gente vai entender outra coisa, que é importante também. Já falei várias vezes que o sistema operacional Windows 7 ele é um sistema inteligente, né? E ele tem o Windows Explorer que permite gerenciar pastas e arquivos do Windows, né? E aí, dentro do Windows Explorer ele tem uma regra, né?
como que seria essa regra? O Windows, ele consegue identificar o que é um arquivo do tipo de imagem, o que é um arquivo do tipo de vídeo, o que é um arquivo de documento. Então, por isso que existem aqui, ó, as bibliotecas, né? E aí o que acontece? Quando você está com o aplicativo aberto, aí não me interessa se é um Word, se é um Excel, se é um PowerPoint, se é um arquivo de imagem. Quando você vai, por exemplo, salvar esse arquivo, né? Que vai ter a opção arquivo, né? Para você salvar qualquer tipo de arquivo, você vai ter que selecionar essa opção arquivo. Vai aparecer duas opções para você salvar esse arquivo em questão, desse aplicativo, né? E aí o que eu quero que vocês foquem? Quando o usuário clica em salvar, certo? Você não está especificando aonde vai ser salvo. Como assim, professor João Kleber? Se eu estou mexendo com a imagem, ela automaticamente vai para a pasta de imagens. Se eu estou mexendo com um arquivo, por exemplo, do tipo Word ou do tipo Excel, ela automaticamente vai para a pasta documentos. Então ele tem um padrão a ser seguido, né? E aí, por exemplo, eu não quero salvar na pasta imagem essa foto, eu quero salvar, por exemplo, na pasta LAC. O que eu tenho que fazer? Por padrão, eu tenho que selecionar a opção salvar como. Por que a opção salvar como? Você, né? Tá aqui a opção salvar como. Você que vai mostrar aonde que vai ser salvo. Claro, que se você clicou em salvar como, ele já vem pré-definido, né? Para salvar em documentos. Porque ele sabe que o aplicativo Word é um tipo de documento. Então, se eu não alterar, ele vai ser salvo em documentos, né? Mas a opção salvar já é meio que automática, ele sabe que vai ser salvo naquela pasta. E salvar como é o quê? Você consegue permitir o local onde vai ser salvo esse arquivo, tá? Então, temos uma coisa interessante aí. Quando a gente vai fazer um procedimento para salvar um arquivo, nós temos duas opções: salvar e salvar como. Salvar, o Windows vai definir o local de armazenamento em si, né? Como se fosse um padrão. Se for imagem, vai para imagem. Se for vídeo, vai para vídeo. Agora, quando você seleciona a opção salvar como, né? Você é o usuário que define, eu quero salvar nessa pasta, eu quero salvar na unidade C. Beleza? Bom, e agora a gente vai falar sobre as manipulações. A gente criou uma pasta, a gente editou uma pasta, né? A gente criou um arquivo e agora a gente vai entender como que a gente pode manipular esse arquivo em si, né? E essa é uma opção que cai muito em concurso, gente, tá? Bom, quando a gente vai trabalhar com manipulação, né? Nós podemos utilizar tanto a parte do teclado, somente o teclado, né? Ou como a gente pode utilizar também, né? O apoio do mouse, né? Só que a gente tem que estar preparado para os dois tipos de uso, para provas de concurso. Então, vamos lá. Quais são as opções que caem em concurso público? Cai a opção enviar, cai a opção recortar, cai a opção copiar, colar, excluir, renomear e propriedades, tá? Claro que quando você for lá, por exemplo, na pasta, vamos supor que aqui é uma pasta lá que concursos, né? Quando você clica com o botão direito, você está utilizando a opção do mouse, vai aparecer infinitas opções. Mas o que é importante para você no concurso são essas opções: enviar, recortar, copiar, colar, excluir, renomear e propriedades. Vamos entender o que a opção enviar faz. A opção enviar, gente, você vai pegar o arquivo, né, e vai mandar, né, para uma outra pasta, né, para uma outra unidade de disco rígido. Por exemplo, você pode colocar no HD externo, você pode colocar no cartão de memória, você pode colocar para um dispositivo de CD, DVD. Então, enviar é como se você mandar para um outro local. Beleza? Bom, a opção recortar, né? A opção recortar funciona de que maneira, professor? Recortar, você vai pegar esse arquivo, né? Esse arquivo que estava no local de origem e passá-lo para um outro local. Diferentemente da opção enviar, que você, por exemplo, vai o arquivo de origem e vai mandar para uma outra unidade em si, né? Aqui você vai apagar o arquivo em si. Você vai, por exemplo, se você está na pasta documentos e criou uma pasta informática e você tirou o arquivo que estava na pasta documentos e passou para a pasta informática, o que acontece? A pasta documentos não vai mais existir esse arquivo informático, vai ficar somente na outra pasta. Então, recortar, quando você fizer uma transferência, ele retira do local de origem e coloca para o local que você quer agora, beleza? A opção recortar, ela pode ser utilizada via, né, teclado, né? Quanto você pode seguir essa sequência de tecla, que seria
Ctrl X. Claro que você tem que selecionar o arquivo em si, porque o Windows precisa saber quem que você quer transferir, né? Se você selecionar e dar somente a tecla Ctrl X, não vai funcionar, beleza? Bom, vamos para o próximo, que seria copiar. Normalmente todo mundo já utilizou o Ctrl C e o Ctrl V, mas vamos entender. O Ctrl C ele faz uma cópia, né? Ele faz uma cópia para a unidade do computador em si, diferente do enviar. O enviar ele faz uma cópia, mas para uma unidade que não esteja no computador. Qual que é o exemplo que eu dei? Pendrive, HD externo e entre outros. Então, o copiar ele faz uma cópia para o computador em si, né? Também pode fazer para um outro tipo de dispositivo, né? Da mesma forma que eu posso mandar enviar, eu posso utilizar o copiar, mas o copiar ele faz uma cópia tanto para a unidade do computador em si, né? Por exemplo, eu posso fazer uma cópia do disco C para o disco D, né? Do HD, que tem a nomenclatura do disco C para o D, como também eu posso colocar para um pendrive, né? E aqui o enviar não, o enviar ele só faz para uma outra unidade que não esteja vinculada ao computador, beleza? Bom, colar. O colar vai fazer o quê? Se você copiou, você tem que colar. Não adianta você dar um Ctrl C, né? E se você não, cola, né? Então, se você apertar Ctrl C e não dar um Ctrl V, não vai adiantar de nada, beleza? O recortar, gente, esqueci de falar, é a mesma coisa do Ctrl C, Ctrl V. Você recorta, você tem que dar o Ctrl V, porque senão a operação não é realizada, beleza? Bom, excluir, né? O excluir já fala que você vai deletar, né, apagar um arquivo. E aí o que acontece? Dependendo dos teclados que você trabalha, vai ter a tecla Del ou a tecla Delete. Lembrando também que você tem que selecionar o arquivo em si e apertar a tecla. Se você não selecionar, não vai funcionar. Vimos também uma coisa interessante lá nas aulas passadas, né? Por exemplo, quando você clica em Del e Delete, ele vai para a lixeira. A lixeira, o que acontece, né? Ela vai ser um local temporário. Se você, por exemplo, quer excluir permanentemente, você tem que apertar a tecla Shift mais o Delete, né? Aí sim vai ser excluído permanentemente. Ele não entra nem na lixeira, beleza? E aí nós temos a outra funcionalidade também, que é a finalidade de renomear. Por exemplo, eu criei um arquivo com a pasta nome João, só que não era para colocar o nome João, era para colocar o nome da pasta professor. Eu vou ter que excluir a pasta, criar uma nova pasta novamente? Não, nós temos a funcionalidade de renomear. Você seleciona a pasta em si, aperta o botão F2 ou com o mouse também, botão direito, renomear, beleza? E aí vem para a parte mais interessante que eles estão cobrando muito em concurso, que é a parte de propriedades, né? Que você pode utilizar com o botão direito propriedades, ou você pode seguir a sequência de teclas Alt mais Enter. Quando você clica, eu vou até abrir um tópico para sistemas, né? Quando você clicar aqui, vai aparecer várias opções, né? Que opções vai aparecer aqui? Aqui vai mostrar para você, gente, que tipo de aplicativo que é, né? Por exemplo, se é um arquivo do PowerPoint, se é um arquivo do Excel, se é um arquivo do Word, o nome do arquivo em si, né? E aí mostra aonde está armazenado o local correto, ele mostra qual que é o tamanho utilizado do disco e ele mostra quem criou, quando foi modificado e quando foi acessado e quais são as permissões de acesso. Então a propriedade do sistema, eles estão cobrando isso, por exemplo, em qual ícone, em qual opção eu consigo visualizar quem criou o arquivo, em qual ícone eu consigo ver a extensão do arquivo, em qual ícone eu consigo ver a extensão por exemplo, quando foi alterado, quando foi criado, qual o tamanho, qual o local de armazenamento. Tudo isso você vai conseguir ver aonde? Através do botão direito propriedades, ou você vai também no Alt Enter. Então fiquem atentos com isso aí, beleza? Seguindo a questão de propriedades, que é uma questão que eles estão cobrando muito em concursos. Por exemplo, quando a gente trabalha em empresas, né, a gente trabalha com permissões, né? E aí essas permissões estão caindo muito em concurso, né? Quais são as permissões que a gente tem? Nós temos permissões de leitura,
nós temos a permissão de escrita e nós temos a permissão de execução. Leitura, gente, você pode pegar uma pasta ou um arquivo e somente visualizar, né? Você não consegue alterar o conteúdo, certo? Escrita, você além de visualizar o arquivo ou visualizar a pasta, você pode renomear a pasta, você pode alterar o conteúdo, você pode até excluir. E execução é voltado mais para aplicativos, né? Por exemplo, eu quero executar um tal aplicativo, eu preciso ter acesso à permissão de execução. Por que eu estou falando para vocês isso aqui? Porque aqui, dentro de propriedades, existe uma aba chamada segurança, né? E eles estão cobrando isso em concurso, né? E aí ele pergunta o seguinte: aonde que eu consigo alterar a permissão de fulano de tal para que ele só consiga visualizar o meu arquivo? Você vai lá na pasta ou no arquivo em si, botão direito propriedades ou Alt Enter, você vai na aba segurança e consegue visualizar quais são os usuários que estão acessando tal pasta, né? Então aqui João acessa, o sistema acessa e os administradores acessam, e eles têm acesso total, porque tudo está permitir, né? Então aqui que você consegue alterar as permissões, beleza? Então vamos entender agora como é que funciona a questão de cobrança de concurso público, né? Sobre as manipulações, né, de arquivos e pastas do Windows Explorer. Olá, meus amigos! E aí, gostou da nossa videoaula? Ótimo, bacana. Então estou aqui mais uma vez para convidar você a adquirir o material de apoio aí. A gente está pedindo aí uma contribuição simbólica aqui da Lá Concurso por R$ 29,90, né? Todos os PDF, mais essa metodologia aí fabulosa do Personal Coach. Eu vejo que muitos alunos não conseguem ter alta performance porque não conseguem elaborar um plano de estudos, né? Uma sequência coerente, prioritária. Ele vai se perdendo no conteúdo. Então o Personal Coach vai te ajudar bastante nisso por apenas R$ 29,90. E claro, a chamada daquela cerejinha do bolo que vai coroar a sua preparação para esse concurso inédito aqui da PEM Bahia. O nosso super aulão de véspera, tá? Aqui estão os professores aqui, já estão todos eles contratados, combinei com todo mundo já, 30 horas, né? Cada professor vai gravar blocos de 30, por exemplo, pegar aqui o professor Edenilson, né? 2 horas, então ele vai ter 4 blocos aí, tá? 4 blocos de 30 minutos, né? Isso aqui não será disponibilizado no YouTube, será lá na nossa plataforma do Lá Concursos, um link está aqui para você fazer a sua inscrição, né? Por apenas R$ 49,90, tudo bem, gente? Então, um forte abraço, espero vocês. Tchau, fui! Clique lá.